Bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e você vai ver agora. Paraná tem encontrado dificuldades em ampliar as exportações devido às condições sanitárias. O Ministério da Agricultura enviou um pedido formal aos laboratórios que produzem a vacina contra a febre aftosa para que reduzam a dose atual de 5 para 2 ml. Justiça Federal do Distrito Federal proibiu a venda dos frigoríficos da JBS no Mercosul para a concorrente Minerva. Você vai conhecer o programa UAI da multinacional Bayer. Vai saber também sobre a produção mundial de soja. E o Paraguai quer criar imposto de 15% para exportação de soja. O agronegócio está começando. Segundo a Copavel, lá do Paraná, ela tem encontrado dificuldades em ampliar as exportações devido às condições sanitárias, por não ter o status de zona livre de febre aftosa, sendo que, sem esta condição, muitos mercados não compram carne suína do Paraná, a exemplo do Japão e outros países da Ásia, além do mercado europeu. E com isso, representantes do setor estimam uma perda de R$1 bilhão até 2021, quando está previsto a retirada da vacina. O Paraná é o segundo estado brasileiro que mais produz carne suína, correspondendo a 21% de toda a produção nacional. E segundo a cooperativa, há vários anos, essas agroindústrias, cooperativas e entidades de classe lutam para colocar o Paraná na condição de livre de febre aftosa sem vacinação. Isto para ampliar a produção e as exportações. Segundo os representantes lá do Paraná, o prejuízo do Estado em aguardar até o ano de 2021 para se tornar área livre de febre aftosa sem vacina será de R$300 milhões ou R$1 bilhão. Para evitar reações à vacina contra a febre aftosa, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento enviou um pedido formal aos laboratórios que produzem a vacina para que reduzam a dose atual de 5 ml para 2 ml. Outra medida foi a retirada do soro tipo C da vacina. Um estudo do Centro Americano de Febre Aftosa, que concluiu pela inexistência do vírus da febre aftosa tipo C na América do Sul, foi determinante para a recomendação da COSALFA de suspender a vacinação com esse sorotipo na região. A decisão ela foi tomada no encerramento da 44ª reunião ordinária da Comissão Sul-Americana, que aconteceu em Pirinópolis, para a luta contra a febre aftosa, que é a COSALFA, em abril deste ano. E segundo o Departamento de Saúde Animal do Ministério da Agricultura e também a presidência da Comissão Regional da OIE para as Américas, o último foco de febre aftosa com sorotipo C nas Américas data do ano de 2004. E por essa razão, bem como em função de um estudo que o Brasil tem, está se tomando a decisão de, no futuro, retirar o vírus C de toda a vacina produzida no país. O juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara da Justiça Federal do Distrito Federal, proibiu a venda dos frigoríficos da JBS no Mercosul para a concorrente Minerva. A operação de US$300 milhões foi anunciada no início deste mês. Endividada, a JBS apresentou um plano de desinvestimento para levantar R$6 bilhões, que inclui a sua participação na Vigor, na empresa Vigor, além de parte de suas operações na Europa e também nos Estados Unidos. O objetivo é equacionar as contas e fazer frente ao volume de dívidas de curto prazo. E logo após a decisão, a JBS diz que vai recorrer da decisão que proíbe a venda dos frigoríficos para a Minerva. Segundo a agência O Globo, pressionada pela reação de consumidores e parceiros comerciais após a delação de seus controladores, que admitiram práticas de corrupção pelo grupo,
a JBS pôs em prática uma contraofensiva para manter a oferta de seus produtos nas gôndolas e preservar o valor do negócio. A JBS tem negociado individualmente com seus principais parceiros, como as grandes redes de varejo, para evitar o cancelamento de compras. Além disso, a companhia diminuiu a exposição da marca Friboi nas embalagens de seus produtos e passou a destacar outros nomes, como do Chefe e também Maturata. Nas conversas com os supermercados, os emissários da JBS pedem que esses parceiros evitem atitudes mais radicais publicamente, como o repúdio à marca do grupo. E agora vamos ver como é que anda o tempo para hoje no estado de Goiás. Nós teremos hoje tempo parcialmente nublado, sol entre poucas nuvens para a maioria dos municípios do estado de Goiás. Nós vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores. São Miguel do Araguaia, 33 a máxima e 18 a mínima. Minaçu, 31 a máxima e 18 a mínima. Posse, 29 a máxima e 19 a mínima. Aruanã, 34 a máxima e 17 a mínima. Cabeceiras, 28 a máxima e 14 a mínima. Itaberaí, 29 a máxima e 18 a mínima. Cristalina, 24 a máxima e 13 a mínima. Mineiros, 28 a máxima e 16 a mínima. E Rio Verde, 28 a máxima e 14 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, você vai conhecer o programa UAI, da multinacional Bayer. Vai saber também sobre a produção mundial de soja. E o Paraguai, que quer criar um imposto de 15% para a exportação de soja. Nós voltamos já. Eu vou conversar agora com Marcelo Junqueira. O Marcelo é agrônomo, trabalha na multinacional Bayer e também na área de marketing. E nós vamos falar sobre um programa sensacional que a Bayer tem. É o programa UAI. Marcelo Junqueira, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo. Então tá bom. Marcelo, que programa é esse, UAI? Então, Antônio, há 2 anos atrás, nós começamos a perceber que a agricultura brasileira ia muito bem, crescendo em produção, a área de soja, só que o avanço em produtividade não estava tendo de forma efetiva. Nos últimos 10 anos, por exemplo, o custo de produção aumentou 123% e a receita 92%. Aí fica difícil, né? Exatamente. Então, com a produtividade, exatamente porque a produtividade não teve incremento. Então, nós trabalhamos com um grupo de agricultores no Cerrado. A gente vai falar um pouco mais sobre esse grupo de Goiás, onde esse grupo passou a debater as melhores práticas de avançar em produtividade. Estudos de casos interessantes. Exatamente. Muito bom. Então, além de discutir entre o grupo, nós também trouxemos consultores e especialistas. Um exemplo é um especialista chamado João Dantas, onde a gente faz um trabalho na propriedade desses agricultores, são 109 agricultores em Goiás, de justamente testar as melhores práticas num espaço da área dele. Entendi. E o que ele aprende naquela área, ele expande para o restante da área comercial o aprendizado. Poxa, interessante. E o que é o programa UAI? O que é o UAI? UAI, União dos Agrônomos Independentes. Então, normalmente são agrônomos ou técnicos que são produtores, né? E que estão focados em buscar melhorias em produtividade e discutir as boas práticas e conquistar resultados melhores. E já tem resultados positivos? Tem resultados muito positivos. Além do conhecimento que todos adquiriram durante esses 2 anos, né, e a troca de experiência, na área onde a gente estava fazendo os testes, há 2 anos atrás, a produtividade média era de 53 sacos. E nessa última safra chegou a 78 sacos. Nossa! Na média de todos. É um incremento de 50% em produtividade. E às vezes até uma coisa à toa, né? Que tem que fazer algum tipo de manejo, um cuidadozinho, uma mexidinha aqui, uma mexidinha ali. Exato. Você consegue aumentar em 30%, 40%. 20%. Tem muita tecnologia disponível. Sim, claro. E muitas vezes o que a gente não está sabendo é utilizar todas elas da melhor forma. E as ferramentas que tem.
as melhores ferramentas. Agora, por exemplo, um produtor que estiver nos acompanhando agora, se ele quiser fazer parte desse grupo UAI da Bayer, o que ele tem que fazer? Bom, o grupo do Mas UAI... é possível? É possível, então sim, já... é possível. Esse grupo é aberto e está tendo contato com os nossos distribuidores, né? Entendi. E a nossa equipe, é possível a gente discutir sobre como entrar no grupo e como fazer parte. Mas não é complicado, basta ter o interesse e conversar com o nosso time que a gente vai fazer a ingressão deles. Você falou que está fazendo esse trabalho na região do Cerrado, sim. Goiás, Mato Grosso do Sul. Mas isso já está também em nível nacional ou não? A gente tem o plano de expandir a nível nacional, né? E até mesmo porque um dos resultados mais contundentes do projeto AI é que na semana passada nós premiamos o recordista de produtividade do estado de Goiás. E é um dos produtores do AI. Ele chama Luiz Henrique Marmo, de Rio Verde, e o Comitê Estratégico de Soja, que é o CESB, entregou para ele a placa de reconhecimento com a maior produtividade, com 101,1 sacas por hectare. 101? Exatamente. Então, é aquilo que a gente vem falando durante todo o tempo em rádio, em televisão. O Brasil é viável. Se a gente der uma mexidinha, nós vamos produzir para o planeta inteiro. Condições nós temos. Está aí o exemplo. Você sair de 50, 55 sacas e pular para mais de 100 sacas por hectare. É um negócio fantástico. Olha, eu quero parabenizar vocês da Bayer, a equipe toda, com um baita de um projeto desse. E você que está nos acompanhando aí, se quiser fazer, olha, está na hora de entrar. É só procurar um revendedor e mostrar interesse, né, Marcelo? Exatamente. Tá bom, excelente. Marcelo, eu até gostaria que, se você tivesse contato com esse produtor, trazê-lo aqui no nosso programa para contar, passar esse caso para os demais. Seria muito bom. Com certeza, temos sim e vamos viabilizar para ele vir contar a história dele aqui. Tá ok. Eu agradeço a sua participação, Marcelo. Muito obrigado e as portas do agronegócio sempre estão abertas para vocês, ok? Muito obrigado. Falou. E depois do intervalo você vai saber a produção mundial de soja. E o Paraguai quer criar imposto de 15% para a exportação de soja. E a União Europeia e Estados Unidos cobram melhoras no controle sanitário das carnes produzidas no Brasil. Nós voltamos já. Eu vou conversar agora com Luiz Antônio de Brito, especialista em mercado de commodities lá da Cerrado Corretora. Luiz Antônio, bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Tudo bom, Luiz? Tudo bem. Pois é, Luiz, mais uma esfrega que o Brasil levou com esse negócio da carne nos Estados Unidos. A gente já vem falando há muito tempo da União Europeia, inclusive aqui no programa de TV e rádio também. A União Europeia está cobrando mais seriedade do Brasil na área de fiscalização e não está tendo isso. Parece que está tendo até um complô, né, Luiz? É estranha essa situação. Na verdade, o Brasil levou 15 anos para abrir o mercado americano, né? Pois e fecha em... Fechou agora antes de abrir. Apesar do mercado americano ser pequeno ainda para o Brasil, que estava começando agora. Mas abre as portas para outros, né? É um efeito dominó muito ruim para todos os mercados e o Brasil tem que ficar atento. Agora, algumas medidas mais drásticas precisam ser colocadas. Tem que se mostrar que nós estamos tomando atitude. Se toma atitude é mudando pessoas, colocando pessoas em locais que possam desenvolver um trabalho melhor, porque é inconcebível os frigoríficos também ter exportado uma carne de qualidade ruim, lógico, logo para os Estados Unidos. Né? Luiz, eu às vezes chego à conclusão que parece que isso, com todo perdão, parece que isso é uma sacanagem que estão fazendo isso. É muito estranho. Agora, porque você vê, vem aí carne fraca, veio delação da JBS, vem o problema econômico brasileiro, vem o problema político e agora exportar carne com problema é um negócio que não dá para entender isso. E você exportar carne com problema para os Estados Unidos tem um grau de exigência. Ainda mais para os Estados Unidos. Um grau de exigência, de acompanhamento da qualidade da carne, isso é muito complicado. E os americanos estão querendo achar justamente uma brecha na carne americana. E acharam essa brecha que eles vão voltar agora, desde 2003, que os Estados Unidos não exportavam para a China, vão começar a exportar novamente. Então é um mercado que abala toda a estrutura do Brasil, que 20% somente da nossa produção é exportado. Né? Luiz, mudando um pouco de figura, Plano Safra
2017 e 2018. O Plano Safra foi divulgado pelo ministro da Agricultura, juntamente com o presidente Temer. É um plano que vem mostrar a questão do crédito, era para ser divulgado para o Brasil como se fosse o maior plano Safra, Antônio. Falou que porque o ano passado nós tivemos um plano de 183 bi e esse ano de 190. Então o governo divulgou que era o maior plano, mas na verdade quando você puxa a memória e vai lá em maio, a ex-presidente Dilma tinha divulgado um plano Safra de 202 bi. Né? Então, na verdade, é um plano que veio com algumas críticas do setor produtivo. Ele tem aí esse 1,4 bi, que é o apoio à comercialização, que ele ainda tem que ser configurado. E o seguro rural, que nós falamos em seguro rural, de 550 milhões. Para você ter uma ideia, o seguro rural, ele deveria ser pelo menos 1,2 bilhões para atender a demanda do prêmio, que os produtores têm a única forma de mitigar o risco climático é o seguro rural, que ficou aquém, né? E o crédito e a questão das taxas de juros, que eu acho que a gente poderia ter mexido um pouco também, baixou 1 ou 2 pontos e nós estamos com a inflação e a Selic com a projeção de queda. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu trabalho, Antônio, com a projeção de inflação de 3,5%, uma Selic que aponta 8,5% ou 8% no final do ano, um juro que está colocado aí, na minha opinião, ainda poderia ser um pouco menor ainda para o setor produtivo que carrega o Brasil e a economia brasileira nas costas. Né? Inclusive saiu agora o resultado de empregos em nível nacional, divulgado pelo Ministério do Trabalho. Mais uma vez, o agronegócio foi o que mais empregou, 77 mil empregos diretos de carteira assinada. Exatamente. Luiz, vamos para o intervalo comercial e depois nós vamos comentar aí sobre problemas sanitários, problemas de petróleo também aqui no Brasil. É um minutinho só, a gente volta já. Eu estou de volta conversando com Luiz Antônio de Brito, especialista em mercado de commodities, e nós vamos falar sobre problemas sanitários, sobre a União Europeia e também dos Estados Unidos, que cobram melhorias sanitárias das carnes produzidas no Brasil. Luiz, antes de entrar nesse problema sanitário das carnes, eu queria que você me falasse um pouquinho no Plano Safra da construção de armazéns, o PCA. O PCA também ficou muito tímido, né? A gente esperava um volume maior de recurso. O Brasil vai ter uma super safra aí, que vai ter um déficit de 80 milhões de toneladas em armazenagem. E, para você ter ideia, o plano, quando foi concebido no início, ele foi liberado com 5 bilhões de reais e agora ele está com 1,2. Então, na verdade, o PCA poderia ter sido um pouquinho mais incrementado também, porque nós precisamos construir armazéns, não ficar colocando produto em silos bags, igual vai ser essa safra agora. Igual está sendo, né? Está sendo feito. É outro problemão também, hein? Exato. Luiz, problemas sanitários. Nós já estamos cansados de falar, a União Europeia vem cobrando e agora teve aí essa paulada aí dos Estados Unidos. Como é que está a situação, Luiz? Tá, na verdade, assim, a União Europeia já vinha analisando algumas amostras de produtos brasileiros que chegavam na Europa. Para você ter uma ideia, eles pegaram como amostra lá 4.416 carregamentos e desses 4.416, 1.105 foram analisados com análises laboratoriais, né? Dessas 1.105, Antônio, 108 foram rejeitados. Isso representa quase 11%. Para você ter uma ideia, o mínimo aceitável é 1% no mercado internacional. E dessas 108, 77 casos eram de carne de frango contaminada com salmonela. 4 com carne bovina com a bactéria... Escherichia coli. Isso. E 2 carnes de cavalo, que o Brasil também exporta alguma coisa de carne de cavalo, contaminado com alguns medicamentos. 25 não foi especificado. O que isso quer dizer? Que a União Europeia, a partir de agora, vai exigir e controlar 100%. Ela não vai fazer uma amostra simplesmente de um volume e vai selecionar algumas. Vai pressionar em cima dessa análise toda a carne que chega lá na Europa. Então, nós tivemos o problema dos Estados Unidos, que no momento compra pouco do Brasil, mas a União Europeia já compra um volume interessante do Brasil, não só a Ásia como a União Europeia. Então o Brasil precisa tomar cuidado com a questão sanitária, que nós já falamos aqui, porque não adianta você propagar que produz com qualidade, quando você exporta, você tem essa rejeição no destino. Né? É mais um atraso na vida do nosso país.
Infelizmente, Luiz, infelizmente. Exatamente. Luiz, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Excelente, muito bom. E até o próximo. Eu que agradeço, um bom dia a todos. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte mensagem. De modo suave, você pode sacudir a vida e o mundo. Um grande abraço a você, um bom dia e até o próximo programa.